o doutor Felipe de Santa Cruz Oliveira. Não vou me atrever a falar o sobrenome do senhor, viu, doutor Felipe? O senhor vai me ajudar aqui a conseguir soletrar, porque é uma sopa de letrinha, que é ex-presidente da OAB. Obrigada, doutor, por atender nosso convite. Fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Me conta aí, como é que pronuncia? Skarlecki? É assim? Skarlecki, é polonês. Olha lá, Mas Skarlecki. facilitar a vida de todo mundo, eu só uso o Felipe Santa Cruz. Ainda bem, viu? Porque eu me peguei, falei, mas que sobrenome é esse que surgiu aqui na tela, que eu só conhecia até o Santa Cruz. Você sabe que eu levei 3 dias para decorar como é que falava Magnitsky. Então eu fiquei treinando a noite toda, porque eu passei vergonha aqui no primeiro dia. Eu estava ao vivo quando saiu essa decisão do Donald Trump, que a gente já estava esperando, né? Mas saiu aqui no meio do programa e eu sofri um pouco aqui. Doutor, a experiência do senhor é muito importante aqui para nos ajudar a entender um pouco, né? A gente tem, o nosso programa chama-se Contexto, para que as pessoas possam entender, às vezes o que para nós, né, parece muito simples, mas o funcionamento do Supremo, como é que se dão essas decisões, o impacto dessas decisões e como é que os ministros conversam um pouco sobre elas. Eu queria só antes disso, né, de o senhor ajudar a gente a entender um pouquinho, trazer um post que o senhor colocou nas redes sociais, que está aqui bombando com a nossa audiência aqui no Metrópolis, para o senhor comentar um pouquinho com a gente. O doutor colocou, né, acho que foi uma resposta que o senhor deu, né, para alguém que ele questionou ali nas redes sociais. Deixa eu só ver aqui, porque quando eu estou maquiada, o meu celular não enxerga a minha cara. Tá no telão, aqui. O senhor disse o seguinte: hoje é um dia de festa. Esse M que matou tantos na pandemia está preso, que os mortos o assombrem. O senhor está se referindo, né, à prisão do Bolsonaro, obviamente, traição aos cônines democráticos no meu mundo ideal, na pena de morte, bala na nuca. Tem uma cadeira aqui bem na minha frente, mas eu acho que eu consegui ler. Ficou um pouco forte, mas o senhor acha que era um momento também de marcar a posição com relação a essa prisão do Bolsonaro e tudo que motivou essa prisão, doutor? Eu acho que as pessoas tendem a normalizar o que não é normalizável, né? Por exemplo, discutir a condução do Supremo em condições normais de temperatura e pressão não se aplica ao que nós estamos vivendo, né? É novo na história do país, por exemplo, que um parlamentar brasileiro faça uma aliança com uma nação, a nação mais poderosa do mundo, para uma interferência direta na independência do Poder Judiciário. E assim tem sido, né, a experiência da democracia brasileira, esse movimento que é liderado pelo Bolsonaro, né, que nasceu aqui no meu estado, do Rio de Janeiro, com uma pauta muito de segurança pública, com uma forma de comunicação baseada na ruptura, né, em atacar os adversários, em falar coisas absurdas que promovessem um falso debate, em usar as redes sociais para manipulação, em especial da frustração de parte da população e daqueles que são mais incautos, né? O Brasil tem um problema interessante, porque ele tem alta adesão da população às redes sociais, à internet, mas ele tem baixa formação, muito menor, aliás, do que os países do seu entorno, pedagógica, educacional da sua população. Então, acho que são condições únicas, né? Óbvio que essa minha postagem é um desabafo. Eu tenho sido, e minha família, muito atacados nos últimos anos pela base, pelo próprio presidente Bolsonaro, que um dia, na frente do Palácio Planalto, disse que se perguntassem para ele diria onde está o corpo do meu pai, que desapareceu na ditadura. Daí passamos por situações como ataque aos meus filhos, que são crianças, ataque direto a mim. Óbvio que é um desabafo. Eu entendo que essa prisão é um passo importante na luta democrática, um passo importante, mas é um desabafo nesse contexto, sim, de enfrentamento das redes sociais, que ontem foi muito aguerrido, né, de parte a parte. Acho que faz parte, eu sou advogado, não tendo a fugir de nenhum tipo de combate. Doutor, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, claro, a gente está num país muito polarizado, né? Foi criticada por um grupo,
e comemorada por outro grupo, mas tem algumas pessoas que não são nem de um lado nem de outro, que ficaram um pouco chocadas com alguns termos das medidas restritivas que foram impostas ao ex-presidente na prisão, como, por exemplo, não ter acesso ao celular, não poder fazer fotos, né, nada que coloque ali para o mundo, digamos assim, né, para além dos muros aí da casa do Bolsonaro. O senhor concorda com a decisão do ministro? Claro, né, o senhor comemorou a prisão, obviamente o senhor concorda, mas esses pontos da decisão do ministro Alexandre de Moraes são polêmicos ou o senhor considera necessários mesmo, uma vez que o Jair Bolsonaro tem as redes sociais como o seu principal palanque para conseguir conduzir a sua base de apoio? Não, primeiro vamos lembrar que a base que ele está conduzindo, e eu sofri muitos ataques quando fui presidente da Ordem, porque eu conheço Jair Bolsonaro e sua família desde 1988, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Da estratégia deles, isso que eles estão fazendo, sempre foi, né? Eles dão um passo à frente, depois recuam para se vitimizar. E eles vão testando a temperatura nesse processo de idas e vindas. Pouco antes de ser candidato à presidência da República, o Jair Bolsonaro conquistou uma decisão do Supremo Tribunal em processos que o acusavam de racismo, né, de ataques extremamente violentos contra parlamentares mulheres do Congresso Nacional. E ali ele se pedia desculpa, era humilde, e mostrou no cargo, desde o primeiro dia, uma intenção absolutamente inescapável, incapaz de ser escondida, de causar a ruptura do processo democrático brasileiro. Eu não acho que há qualquer discussão. Eu fui cobrado ontem por um advogado, respeitosamente, que eu apoiei o que ele chamou de inquérito do fim do mundo. Mas a gente tem que lembrar, em retrospectiva, que já em março de 2019, poucos meses após a posse de Bolsonaro, ele travou um ataque frontal ao Supremo, que já tinha começado na campanha, quando o filho dele, hoje foragido, declarou que tomaria o Supremo com 2 soldados e um cabo, né, em um jipe, se eu não me lembro, se eu não me esqueço, acho que era essa a formatação da tropa que ele usaria. O Supremo, naquele momento, baseado no seu regimento interno, entendeu que havia, inclusive, um perigo real quanto à segurança física dos ministros e de seus familiares. Hoje está absolutamente comprovado que era isso que estava acontecendo, né? Há provas, inclusive, de planos gestados próprios do Estado para o assassinato de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, olhando em retrospectiva, o ministro Dias Toffoli teve um passo corajoso e absolutamente legal, tanto que o Supremo chancelou esse passo ao Suprema Corte do Brasil controlar esse processo. Mas a verdade é que o Bolsonaro nunca teve, não tem e nunca terá interesse em cumprir nenhuma medida judicial, né? Eu lembro, por exemplo, que o presidente Lula, e aqui não vai uma análise ou uma defesa, mas o presidente Lula se apresentou diante de um mandado de prisão a um juiz de primeira instância e ficou preso, se não me engano, por 580 dias, de março de 18 a novembro de 2019, até que nós, no Supremo Tribunal Federal, agindo a Ordem dos Advogados do Brasil, tivéssemos a vitória de 6-5 na questão da prisão só após o trânsito julgado, que é expressamente o que prevê a Constituição Federal, e o presidente diligentemente, obedientemente, o hoje presidente da República, cumpriu a decisão de um juiz de primeira instância, inclusive um juiz hoje absolutamente muito criticado, não vem aqui o caso, pela sua conduta. Eu vejo que o Bolsonaro tem intencionado descumprir as medidas cautelares do Supremo. Eu lembro, por exemplo, que o presidente Lula teve proibido acesso a jornais formais. Uma entrevista, por exemplo, dele foi impedida pelo ministro Fux, já gravada com a Mônica Bergamo, de ser veiculada na Folha de São Paulo. O presidente Bolsonaro tem usado as suas redes sociais para a instabilidade da democracia brasileira. Óbvio que esse é um aprendizado, como eu disse na minha primeira resposta, mas acho que o Supremo sim tem que agir de forma firme, na medida em que essa rede social não é para fazer carinho ou dar parabéns a alguém, é uma rede social que vem sendo utilizada para, mais uma vez,
radicalizar os seus apoiadores contra as instituições nacionais. É uma rede social que se beneficia das liberdades da democracia e da tecnologia para buscar derrubar a democracia onde está inserida. Então é uma decisão correta do ministro Alexandre de Moraes, não é fora dos limites jurídicos tradicionais, inclusive pode sim levar à prisão provisória do presidente se ele insistir nesse caminho de descumprimento que ele vem apontando. Doutor, não é incoerente o senhor colocar esse uso das redes sociais pelo Bolsonaro e fazer um post colocando, né, que na sua época, no seu mundo ideal, seria bala na nuca? O senhor está sugerindo um assassinato do presidente? O senhor podia explicar um pouquinho melhor, porque está chegando muitas mensagens aqui de quem está assistindo a gente. Eu sei. E aí eu vou lhe dizer, eles passaram anos. Ontem eu recebi pelo menos 60 imagens do meu pai, que morreu aos 26 anos. Isso industriado pela família Bolsonaro, uma foto que é linda do meu pai, onde eles dizem se eu já encontrei meu pai, onde o presidente Bolsonaro sabe onde está meu pai. Aí eu digo, e a advocacia isso é muito comum, né? O calor do debate, às vezes, faz com que os termos sejam cada vez mais fortes. É óbvio que é uma figura de linguagem, não defendo tiro na cabeça de ninguém, mas tem que lembrar que o presidente Bolsonaro, ex-presidente da República, né, usou o dia do impeachment, o voto dele ali com 100% talvez da atenção da nação para saudar talvez o mais notório torturador brasileiro, aquele que torturava mulheres grávidas, né, com eletrochoques e coisas do tipo. Então, isso aí é o calor dos debates, obviamente é muito mais uma figura de linguagem que qualquer outra coisa. Doutor, voltando aqui às decisões ali do ministro Alexandre de Moraes, pelo conhecimento que o senhor tem, o Alexandre de Moraes ele tem o apoio ainda do Supremo Tribunal Federal ou depois da lei Magnitsky alguns ministros se distanciaram um pouco? Eu estou falando isso porque a gente teve aquele jantar que o presidente Lula ofereceu, que não estavam todos os ministros, né? Ali sempre tem uma justificativa ali de agendas, mas não estavam todos os ministros naquele momento. E depois também na abertura dos trabalhos do Supremo, depois do recesso, em algum momento não se fala especificamente do Donald Trump, né? Eles se referem a outras nações, outros países, também não se fala especificamente do Eduardo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes teve muito apoio, ele está perdendo esse apoio ou ele continua respaldado ali pela maioria dos seus colegas? Que eu saiba, continuo respaldado, mas não sou ministro supremo, né? Apesar de conhecer os bastidores diretamente como advogado que milita no Supremo Tribunal Federal, com escritório em Brasília. Eu saiba, o ministro Alexandre está respaldado. Eu acho que há uma leitura dos democratas brasileiros, e aí eu coloco um campo muito além da política eleitoral, digamos assim, ou partidária, uma leitura do enorme sacrifício que o ministro Alexandre vem, inclusive sob pena pessoal. Eu sei bem, porque vivi isso, a relação com os filhos, a violência que há nesse processo, a quantidade de pessoas realmente muito radicalizadas. O ministro Alexandre vem prestando grande serviço à democracia brasileira. Não falo em nome da ordem, porque eu não sou mais presidente da ordem, mas como advogado entendo assim, um serviço de coragem, dentro da lei, volto a dizer, dentro da lei. Essa estratégia de tentar gerar o afastamento do juiz, de tentar esticar a corda e impedir que o juiz vote. Eu, por exemplo, defendo que há outros bons ministros no Supremo Tribunal Federal que possam ser relatores de parte desses processos, entendo isso sim, mas acho que essa estratégia de tentar afastar o ministro Alexandre do processo, ela não seria compreendida, por exemplo, em primeira instância. Imagine você, um juiz de primeira instância, tendo a vida ameaçada, né, tendo visto e o trânsito de suas viagens impedido, e que se afastasse de um processo por medo ou por interesses pessoais, não seria compreendido por ninguém. Imagina um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que há uma dor no governo americano, né? Os pais fundadores americanos criaram uma grande democracia, mas eles morriam de medo, né, da ditadura das maiorias. E hoje os Estados Unidos uma ditadura das minorias. E essa ditadura das minorias não conseguiu que os Estados
de frente à violência, à tentativa de invasão do Capitólio. Eu acho que o Brasil saiu muito melhor. Eu acho que no Brasil, até pela experiência da ditadura de 64, a explícita defesa da ditadura, boa parte da base do presidente Bolsonaro e dele próprio, coloca os democratas no campo mais moderado. Eu mesmo, partidariamente, sou filiado ao PSD. Coloca a questão entre democratas e não democratas. E acho que no Brasil os democratas já mostraram que são maioria. Tanto que derrotaram Jair Bolsonaro nas urnas, né? Gastou dinheiro, jogou dinheiro do helicóptero, né? Chegou a pagar R$6 mil de incentivo a um motorista de Uber na cidade de São Paulo, na pré-eleição. Distribuiu dinheiro à vontade, usou o orçamento à vontade e teve uma derrota absolutamente inédita na história da democracia brasileira. Eu não lembro de nenhuma outra situação que um presidente tenha sido derrotado no cargo da forma tão fragorosa como ele foi. Não teve nenhum presidente depois do Instituto da Reeleição, né, que foi derrotado. O Bolsonaro foi o único, uma margem pequena, mas foi o único presidente derrotado ao tentar a reeleição ali no cargo. Doutor Felipe, com relação à OAB, o senhor não está mais na presidência, mas foi presidente, claro, uma pessoa muito respeitada ali entre os seus colegas. Muitos advogados procuraram a OAB para que a OAB analisasse a conduta do ministro Alexandre de Moraes por, em alguns momentos, ter silenciado alguns advogados, segundo eles, ou impedido o amplo direito de defesa. Também eu estou citando o que está escrito, né, nessas denúncias, não sei se esse é o termo adequado, que foram apresentadas ali na OAB. Ao mesmo tempo, a OAB está quietinha com relação a isso tudo, não vi a OAB se manifestar sobre a lei Magnitsky, a não ser que eu esteja aqui enganada, o senhor pode me corrigir à vontade. Existe uma dificuldade da OAB nesse momento de fazer uma defesa do ministro Alexandre de Moraes? Os advogados estão divididos com relação a ele, doutor? Eu acho que sempre vai haver a questão que a OAB tem que cuidar. A OAB é contra-majoritária e ela deve sempre cuidar da questão das prerrogativas dos advogados destes processos. Cabe à OAB fazer acompanhamento e ela forma gente, tem acompanhado tanto a OAB do Conselho Federal quanto a OAB do Distrito Federal, tem trabalhado no caso concreto que cabe à OAB. Só que a OAB tem, até por questão de lei, um papel além das fronteiras do exercício privado da advocacia, que é a defesa da democracia. O exercício, o doutor Felipe Sarmento, em defesa da soberania, em defesa das instituições brasileiras. É claro que a OAB, numa sociedade polarizada como é a sociedade brasileira, para mim hoje é muito mais simples falar o que penso, né? Com a minha história, com as minhas visões. A OAB tem mais delicadeza nisso, porque, claro, a OAB também reflete essa polarização, né? É natural que ela reflita essa polarização e esse momento de paixões do Brasil. Mas a OAB já teve papel importante na história, né? De pedir o impeachment, de se posicionar. O fato da OAB agora estar tergiversando com relação a isso não enfraquece a instituição, doutor? É uma leitura que os dirigentes da ordem têm que fazer. Eu respeito essa leitura. Eu não optei, por exemplo, por ela. Eu vivi um momento muito específico na minha presidência, né? Eu vivi a Covid, então eu tive que conseguir uma liminar para garantir vacina, o federal queria impedir. Eu tive que conseguir uma liminar para que vocês da imprensa tivessem acesso aos números da Covid, dos mortos e doentes, porque o governo federal queria impedir o acesso a esse número, editou uma medida provisória com essa finalidade. Eu tive que, no meio da Covid, discutir algo surreal, que era o poder moderador das Forças Armadas, né, que não está em lugar nenhum da Constituição brasileira, uma interpretação absolutamente torta, distorcida do que seja o papel das Forças Armadas, e nós nos perdemos talvez um mês com um parecer assinado por mim, discutindo isso na grande imprensa. Eu acho que era um momento que também... Então, se estivesse no comando da OAB nesse momento, o senhor não se omitiria neste momento com relação a um apoio aos Moraes? Acho que cada um tem seu... Eu está apoiando, sim, as instituições brasileiras. Olha que ela tem as dificuldades lá dela, da realidade de cada um, e não sou eu hoje capaz de interpretar, até porque estou afastado da entidade. Tá bom, doutor. Eu agradeço muito a sua presença aqui no programa. Lhe convido a voltar. Obrigada.
O senhor vai apagar o post lá ou vai mantê-lo mesmo com toda a polêmica que isso gerou, hein? Acho que a internet ela tem essa paixão. Eu te confesso que eu, por natureza, eu sou advogado por natureza e apaixonadamente. Eu não fujo do combate. Se você lê o que se escreveu de ontem para hoje, da mesma forma que trocamos posições muito. Eu acabei de receber uma mensagem de um amigo, ministro indicado pelo Bolsonaro, a quem respeito, discutindo os caminhos. Eu acho que não dá para se intimidar. Eu vejo uma estratégia miliciana de intimidar as pessoas. Dentro do bom debate, às vezes a gente também tem que ser firme e duro e usar figuras que não são as ideais. O filho do presidente acabou de postar falando de mim, dizendo que essa gente é assim. Só para você ter uma ideia, para encerrar, ele tentou destruir a vida de uma filha minha de 13 anos de idade, chamou ela de milionária da Lei Rouanet, quando ela é cantora, nunca tinha R$1 de Lei Rouanet ela tinha captado, fez com que essa criança tivesse que trocar de escola. Eu tenho condenações contra o Eduardo Bolsonaro de milhares de reais. Ele está fugindo do Brasil. Acho que faz parte da boa luta, do bom debate. Enquanto fica nas palavras e fica nas paixões, faz parte do humano que há em todos nós. Não pode, claro, cruzar a fronteira da violência pessoal. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor e volte sempre aqui para o Contexto Metrópolis. As portas estão abertas aqui para o senhor. Estou à sua disposição. Obrigado. Tchau, tchau.